Comitê Gestor apresenta indicadores e discute macro desafios para os próximos 5 anos. Lei da mediação deve reduzir o número de processos que tramitam nos tribunais do país. Violência doméstica, porque esse drama ainda é tão recorrente na vida de algumas mulheres. São os destaques do Sergipe Justiça, que começa agora. Comitê Gestor de Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça de Sergipe realiza a 21ª reunião de análise estratégica. Este é o segundo encontro de 2015 e serviu para a realização de um balanço das atividades desenvolvidas e a apresentação dos indicadores e ações pelos 11 gestores dos macros desafios. A presidente do Comitê Gestor, desembargadora Yolanda Guimarães, explicou que as RAIs são fundamentais para a execução do planejamento. Este acompanhamento é muito importante, já estamos na segunda reunião, que essa reunião é o balanço da primeira, a apresentação dos gestores e a aprovação do trabalho que foram feitos pelos gestores, né, e a aprovação desse comitê de gestor, a apresentação e a aprovação do resultado da pesquisa que foi feita, inclusive essa pesquisa foi lançada, né, no STJ e foi aprovada e vai ser usada, inclusive agora no colégio dos ouvidores, na reunião, essa pesquisa vai ser usada pelo STJ e também a apresentação por doutor Edivaldo de uma reunião, de uma visita que foi feita no Tribunal de Pernambuco para ser usada aqui nos processos de execuções que nós vamos implantar aqui no Tribunal. Então, é uma interação, na verdade, das metas que são implantadas e que são, todo ano é feita, nós temos até 2020, essas metas do Comitê Estratégico, então é uma implementação dessas metas e colocar em prática essas metas. Essas reuniões servem para fazer essa interação do Tribunal com as metas e colocar em prática pelo planejamento estratégico. Durante a RAI, também foram apresentados os resultados da pesquisa de satisfação do Judiciário e a programação do evento anual do Planejamento Estratégico, que vai acontecer no final de agosto. O presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Luiz Mendonça, que participou da abertura da reunião, destacou a apresentação do juiz Edivaldo dos Santos, gestor do macrodesafio Impulso às Execuções Fiscais e Cíveis, sobre o mutirão de execução fiscal realizado pelo TJPE, em parceria com o município de Recife e o governo de Pernambuco. Vê-se que todas as metas que a gente traça, todo o planejamento, os juízes sempre estão à frente dessas metas. E cada um traz a sua experiência, suas ideias. Essa ida do doutor Edivaldo para Pernambuco traz uma novidade extremamente interessante, necessária para o Estado como um todo, para o município de Aracaju, que é uma nova orientação, uma nova formatação. E é uma forma do Tribunal de Justiça ajudar estas instituições que estão passando por muitas dificuldades. Então, a gente vê que há uma preocupação do Conselho Nacional de Justiça, foi dirigido isto, coordenado pela ministra Nancy Andrighi, que queremos parabenizar por esta iniciativa, que vai contribuir e muito para a solução, não só do conflito em si, mas soluções de ordem financeira para o Estado como um todo no país. Então, nós vamos implementar com extremada celeridade aqui, porque eu entendo isso eficiente, necessário e da maior importância para a sociedade como um todo. A reunião aconteceu com o objetivo específico de apresentar os indicadores, metas, projetos e ações pelos gestores dos macrodesafios para os próximos 6 anos. O objetivo dessa segunda RAI é que cada gestor do macrodesafio apresente as metas a serem apresentadas durante esse ciclo 2015-2020 e as ações e projetos a serem executados, que estão sendo executados e que vão ser ou que estão em andamento para que sejam cumpridas essas metas propostas por cada gestor. Com a intenção de converter cultura do litígio através de acordos, foi sancionada a chamada Lei da Mediação, que deve desburocratizar os processos judiciais e estimular a busca por soluções amigáveis em conflitos. Meios extrajudiciais de solução de conflitos. O Brasil está com um estoque muito grande de processos em tramitação e nós estamos tendo necessidade de dar uma solução mais rápida para a sociedade. Tá? Então, a sociedade, às vezes,
está tendo uma resposta muito demorada e o processo, às vezes, não atende à necessidade das partes. E para isso está sendo estimulado alguns métodos extrajudiciais. Eles não são novos, eles já são métodos antigos, mas não eram muito explorados. Quais são eles? Os principais métodos fora do Poder Judiciário são a mediação, a conciliação e a arbitragem. Falar um pouquinho sobre arbitragem. A arbitragem é um julgamento feito por uma pessoa fora do Poder Judiciário, onde um juiz árbitro, né, ele vai julgar e essa sentença feita por um árbitro tem a mesma força executiva da sentença feita por um juiz. Então, pode ser julgado por uma pessoa fora do Judiciário, ele toma essa decisão e essa decisão é igual a uma sentença judicial. Já a conciliação e a mediação, o conciliador ou mediador ele não toma decisão. Tá? Então, o conciliador ele vai ajudar as partes para que elas possam chegar a uma solução para o conflito. Então, existe o conflito, as partes não conseguem se entender, aí procuram um conciliador e esse conciliador, junto com as partes, constrói uma solução. O conciliador ele dá uma solução ao conflito, ele ajuda para que as partes cheguem a um consenso. Já a mediação, parecida um pouco com a conciliação, a mediação ela trata de um restabelecimento de comunicação. Então o mediador ele ajuda as partes a restabelecer a comunicação através de técnicas, de ferramentas, e as partes restabelecendo a comunicação, identificando os verdadeiros interesses e necessidades que estão em conflito, as partes vão buscar uma solução para esse conflito. E essa solução vai ser da melhor maneira possível, porque vai ser construída entre elas. Não vai ter um terceiro que não vai interferir. A lei de mediação. Na realidade, já está se utilizando mediação sem a lei. Né? Agora foi sancionada a lei no dia 29 de junho, com validade, passa a ter validade a partir de janeiro do próximo ano. Então, essa lei ela veio para regulamentar. As pessoas utilizavam a mediação, mas não existia lei para regulamentar. Então, a lei de mediação está regulamentando a mediação extrajudicial, que é feita através de pessoas independentes ou através de câmaras. As câmaras de mediação arbitral são câmaras equiparadas a fóruns judiciais, só que são particulares. E as pessoas podem procurar essas câmaras para resolver esse conflito. E também a lei vem regulamentar a mediação judicial, quando as partes ingressam com um processo judicial e nesse processo judicial eles já fazem a opção pela mediação ou não pela mediação e aí o juiz encaminha para a mediação e as partes vão com um mediador ajudar a restabelecer a comunicação e procurar uma solução para aquelas partes. Outra novidade muito grande da lei de mediação foi em relação a órgãos estatais, da União, do Estado e municípios. Então, esses órgãos podem criar câmaras de mediação, e essas câmaras elas vão ajudar aos órgãos a resolver esses conflitos. Às vezes existe uma divergência entre um órgão que constrói com outro órgão que libera uma licença, e às vezes uma obra deixa de seguir em frente por conta de impasse, por falta de entendimento entre as partes. E aí vem a mediação, que pode o quê? Unir as partes e buscar uma solução para que eles resolvam aquele litígio e não intervenha no andamento da obra, que a obra siga adiante. Né? Então a lei também trata sobre a mediação entre órgãos públicos. Mediação e arbitragem. A mediação ela já existe, já se utilizava, as pessoas já utilizavam a mediação. Em outros países já tem lei, a Argentina é muito utilizada a mediação, Estados Unidos, e no Brasil estava se utilizando, mas assim, não tinha lei que regulamentasse. Então nós vamos ter a mediação regulamentada com a lei atuando a partir de janeiro do próximo ano. Depois do intervalo, seleção para preenchimento de vagas de estágio no Tribunal de Justiça reúne mais de 1.000 inscritos.